Bom, vamos lá. Eu recebo muitas perguntas, principalmente no Instagram, do pessoal me perguntando, Ghost, como eu faço para realizar uma boa entrada? Eu não sei a hora de entrar, eu não sei a hora de sair, eu não sei como colocar stop loss, como é que eu faço, tá? Então, primeiramente, para quem tá começando, o ideal é ter uma estratégia, tá, pessoal? Por isso que eu passo tanta estratégia, tanto setup aqui no canal. Porque realmente, para quem está começando, é muito difícil identificar alguns padrões, é muito difícil de analisar um criptoativo, né? Analisar o gráfico de uma forma mais técnica. E o setup, ele basicamente ele vai lhe dar as condições para uma entrada, ele vai lhe dar as condições para o stop loss, ele vai lhe dar condições para o seu alvo. Por isso é muito importante quem está começando focar em operar com estratégias, porque basicamente ela vai lhe dar todas as posições de entradas, né? Como entrar, como sair e onde colocar alvo e stop loss. Mas depois de um tempo, você vai começar a querer otimizar suas entradas, otimizar suas estratégias, obviamente para lucrar um pouco mais, tá? Como eu faço hoje as minhas análises de entrada. Basicamente, gráfico, sem indicador e volume. Tá? Caso você queira treinar, comece por esse setup aqui também. Apenas o gráfico, sem nenhum tipo de indicador e volume. Tá bom, pessoal? Então eu tô aqui no gráfico do Bitcoin, 4 horas. Primeira coisa que a gente percebe, tá em tendência de alta ou tendência de baixa? Então isso aqui nos indica o quê? Que estamos em uma tendência de baixa. Existe alguma coisa aqui nesse gráfico de 4 horas que nos mostre que nós temos alguma chance de subir? Existe algum parâmetro? Então analisamos aqui o gráfico de 4 horas, somente o preço. Nós identificamos que estamos numa tendência claríssima de baixa, tá? O que o volume nos indica, tá, pessoal? Veja, essas barras aqui, ó, intermediárias, né, como se fosse uma última pernadinha de queda aqui, nós estamos com um volume um pouco baixo, tá? O que significa volume baixo em comparação às demais barras, tá? É uma perda da força tanto vendedora como compradora, tá? A gente não tem uma briga de preço nessa região aqui. Como nós estamos em uma clara tendência de baixa, mesmo o volume baixo, ele não significa que seja uma retração da queda, tá? Porque a gente simplesmente pode não ter briga pelo preço, a gente pode não ter ordem de compra aqui. Então por isso que numa tendência clara de baixa, o pouco volume, ele não está nos mostrando que nós estamos numa retração dessa tendência, tá? Ele pode apenas estar indicando que não tem ninguém interessado em realizar compra naquela faixa de preço, tá, pessoal? Então a gente já viu aqui na barrinha que chegou no próximo aos 20 mil, né, o fundinho aqui do Bitcoin, um volume um pouco mais expressivo. Na outra barra nós já tivemos uma perca de volume, praticamente não tivemos uma alta aqui. Então não dá nem para configurar um pivô, uma formação de uma pernada de pullback, nada disso, tá? Nós estamos ainda numa clara pernada de baixa, tá? E não nos indicou nenhuma reversão. Então caso a gente opere numa estratégia de 4 horas, essa já é uma análise extremamente válida, tá? Aí sim a gente pode colocar aqui, por exemplo, a nuvem de Kumo, a gente pode colocar nossa EMA 50 e tomar as decisões através do setup. Então, diferença entre análise técnica, onde eu analisei a movimentação do preço juntamente com o volume, que está me mostrando ainda que nós não temos ainda nenhuma base técnica para dizer que a gente vai ter alta. Feito isso, eu coloquei os nossos indicadores de setup, a gente ainda não tem também uma entrada tanto para short, é que está muito esticado isso daqui. Eu já mostrei no nosso setup de swing trade que isso aqui não é uma entrada porque a gente está muito esticado, tá? Eu gostaria de ver o preço, pelo menos aqui tentar invadir a nuvem de Kumo, tá? Pelo menos aqui tentar invadir a nuvem de Kumo, um fechamento abaixo para a gente abrir uma posiçãozinha de short, tá bom? Eu esperaria assim, o ideal seria que a gente chegasse um pouco mais próximo aqui da nossa EMA 50, né? Mas aí já é uma situação um pouco mais complicada, certo, pessoal? Então quem gosta de operar num prazo maior, fazer a estratégia de swing trade, já temos uma análise, tá? Agora nós vamos para uma análise mais de day trade. O que eu faço? Eu já tenho a análise do 4 horas, tá, pessoal? Vamos aqui tirar os indicadores e vamos colocar no time frame de 1 hora. Beleza. Então temos aqui o nosso time frame de 1 hora. Veja que nós já temos uma configuração de gráfico diferente, tá? Por quê? Percebam aqui o gráfico do preço, tá? A gente tem aqui, obviamente, uma pernada de baixa, tá? Mas veja que no gráfico de 1 hora a gente já tem outra configuração gráfica, tá? A gente já está formando aqui uma regiãozinha de suporte, tá? Tanto nessa região como nessa região. A gente já está formando essa região de suporte. Nós estamos ainda vendo o preço fazer topos descendentes. Só que os fundos, eles estão um pouco estranhos, tá? A gente tem uma configuração de fundo assimétrica com um topo, tá? A gente não tem a mesma configuração de fundo e topo. Isso nos mostra que o mercado ele ainda não se decidiu onde será a sua zona de rompimento, né? A sua zona principal de resistência, tá? Porque ele está tentando aqui formar um padrão gráfico de cunha e depois dessa cunha aqui ele tentar romper aqui para cima para formar primeiro um nível de resistência, tá? Sem a perda desse suporte. E caso ele rompa para baixo essa cunha, aí realmente a gente vai buscar novos fundos, tá? Olhando aqui a região do volume, a gente já vê aqui um aumento expressivo no volume, tá? Tanto de
de alta como de baixa, então a gente vê alguns picos de volume aqui em short, né? Alguns grandes picos próximos do fundo, tá? Então a gente já identifica quando nós temos uma barra aqui muito forte vermelha no volume, ele pode estar nos indicando uma retração do movimento, tá? Isso aqui a gente chama de barra de exaustão, tá? Então percebam que sempre quando a gente tem essa barra vermelha aqui forte, né? Com um volume muito grande de compra, assim como essa barra aqui, ó, a gente está numa exaustão do movimento. Então uma entrada de day trade correta depois de uma barra aqui com um volume muito elevado seria uma entradinha no 1 hora, uma posiçãozinha de long para pegar o pullback, tá? Seria uma operação contra a tendência, mais arriscada, a gente entra com uma mão menor, mas seria essa a análise, tá? Então basicamente a gente já viu aqui uma região de indecisão, tá? Esperando algum movimento um pouco mais forte. A gente já identificou que o volume ele está nos mostrando o fundo do movimento dessa pernada, tá? Então sempre quando a gente tem um volume muito alto, a probabilidade maior é que a gente tenha um repique aqui no gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Apenas analisando tecnicamente o gráfico com o movimento do preço juntamente com o volume, a gente já inclusive identificou uma estratégia de operação no Bitcoin 1 hora. Volume alto, barra de exaustão, a probabilidade é que a gente tenha um repique, tá? Perceba que depois do movimento a gente tem uma estabilização aqui no volume, tá? Depois de ter feito essa análise, depois de ter realizado todo esse estudo, aí sim a gente pode colocar o nosso setup, a gente pode botar o RSI, a gente pode botar o MACD e operar conforme o setup, sabendo que se a gente vê uma barra de short aqui com um volume muito grande, a probabilidade maior é que seja uma barra de exaustão e que a gente tenha um repique, tá, pessoal? Vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre, mas é um fundamento que a gente tem que se basear, tá? Infelizmente a gente não consegue prever o futuro, mas o que a gente pode usar é o conhecimento do passado para tentar realizar uma previsão. Lembrando que tomar o stop loss é normal, pessoal, todo mundo perde, todo trader perde, tá? É comum, normal. O que a gente precisa é aprender a perder e quando a gente estiver ganhando, a gente tentar ganhar o máximo possível, aproveitar essa operação, tá? E seguir fielmente um setup, seguir uma análise técnica, porque é isso que vai levar a gente à consistência, certo? Então a gente já fez a análise do volume, a gente percebeu aqui os picos de exaustão. Então tá, então quem gosta de operar um day tradezinho no gráfico um pouquinho maior, como o gráfico de 1 hora, seria essa análise, sabendo que o 4 horas está numa franca tendência de baixa, mas que 1 hora já está repetindo alguns padrões aqui, tentando formar um fundo, tá, pessoal? A gente vai vir fazer aqui novamente um teste, rompendo esse fundo, realmente aí a gente vai procurar novos fundos no Bitcoin em 1 hora. E ele estará em concordância, rompendo este fundo de 20 mil, com o time frame de 4 horas. Tá? Então veja que a gente vai estar numa concordância entre os gráficos. Então, análise do 4 horas feito, análise de 1 hora feita, a gente pode agora passar para 15 minutos, tá? São os meus tempos gráficos preferidos. E veja que a linha que eu tracei em 1 hora, ele serve como uma LTB, tá? Uma linha de tendência de baixa no gráfico de 15 minutos. Tá? Vejam que os gráficos estão sempre alinhados, tá, pessoal? Eles estão sempre alinhados. Então, temos aqui uma linha de tendência de baixa. Perceba que no 15 minutos a gente já tem uma resistência sendo formada, tá? Nesta linha de tendência. Aqui a gente pode até traçar a cunha, né? A gente pode até traçar uma cunha aqui também. Então já temos aqui um padrão de operação. O volume no 15 minutos, a identificação do fundo aqui ele não é tão precisa, tá? Por mais que a gente tenha aqui uma barrinha de exaustão, a gente vai ter algumas barras de exaustão também em operações de long, né? As operações de compra aqui, mas elas não indicam topo, né? Percebam que o topo do movimento aqui foi na LTB e não no volume, né? Então o nosso volume aqui, basicamente no 15 minutos a gente não tem um padrão muito formado, tá? Nesse caso aqui, tá, pessoal? Mas a gente pode analisar outras criptomoedas e você vai observar que podemos ter um padrão de exaustão aqui no volume também, tá? Lembrando que a exaustão do volume ele tem que ser ou para achar um fundo ou para achar um topo, tá? Exaustão do volume de continuidade a gente praticamente desconsidera, tá? Então a gente abre um time frame maior, por exemplo, de 1 hora, porque provavelmente o nosso pico de volume de exaustão vai estar num time frame maior e não menor, tá, pessoal? Então aqui também mesma coisa, 15 minutos, franca tendência de baixa. Percebam o seguinte, nós temos aqui a nossa LTB servindo como uma grande zona de resistência, tá, para o preço. Nosso volume, como a gente conversou antes, ele não está com uma base muito sólida para nos mostrar uma informação, né? Ele está com grandes picos aqui, mas tanto de short como de long, e nenhum deles basicamente é o topo, tá? do long. Né? No volume para short a gente até está identificando alguns fundos aqui, mas nada muito expressivo. Mas vejam que se a gente colocar aqui uma linha central na nossa cunha, a gente percebe que nós estamos batendo na resistência, o primeiro suporte está sendo o meio desse canal de cunha, tá? Bate no suporte da cunha, ele sobe, bate, sobe, rompeu, ele vai buscar aqui embaixo.
tá? Então aqui, ó, ele está numa briga no preço no meio do canal. Se perder essa região, é bem provável que ele venha buscar esta região aqui. Então veja que nós já achamos outro padrão, outra estrutura gráfica dentro do gráfico de 15 minutos do Bitcoin, que está em concordância com o gráfico de 1 hora, né? Nossa LTB aqui foi traçada no gráfico de 1 hora, que está em concordância com o gráfico de 4 horas, que também está nos indicando queda, tá? Nós vamos ter aqui no 15 minutos apenas uma reversão caso a gente rompa esta cunha para cima, tá? Enquanto a gente não romper essa cunha para cima, a gente pode inclusive operar numa estratégia bem simples de pre-section. Bateu aqui em cima, shorta, bateu aqui no meio, pode encerrar, e dependendo do movimento, se bater aqui embaixo, a gente pode fazer um long. Vai funcionar sempre? Não. Por quê? Porque a gente vai ter o rompimento. Uma hora ou outra a gente vai romper essa cunha aqui, tanto para cima quanto para baixo. A gente pode até ver o preço lateralizar, né? Não necessariamente ele fazer um pico aqui para cima, mas uma hora essa estratégia não vai dar certo. Mas perceba que até lá a gente pode fazer aqui um bom movimento, tá bom? Então, análise de 15 minutos, que para mim é um gráfico coringa, ele serve tanto para uma estratégia de scalp como para uma estratégia de day trade. Está em concordância, está em análise, a gente percebeu que o volume não necessariamente está nos indicando uma exaustão, mas que no gráfico de 1 hora, a exaustão do volume, principalmente de venda, está nos mostrando um fundo, tá, pessoal? Percebam que as análises elas têm que andar em confluência, tá? A partir disso a gente pode colocar aqui o nosso setup, a gente pode botar um setup de cruzamento de média, enfim, tá? Lembrando que o ideal é a gente sempre testar o setup, né? Pegar 10 operações, ver mais ou menos ali quantas deu win, quantas a gente teve perda, o porquê a gente teve perda, se a gente consegue otimizar esse setup, porque o setup ele funciona bem num dia, no outro pode ser que ele não funcione, ele funciona bem num ativo, no outro ativo pode ser que ele não funcione, ele funciona num time frame específico, no outro pode ser que ele não funcione. Então a gente precisa conhecer várias estratégias, vários setups, e antes de começar a operar, a gente fazer essa análise, a gente precisa fazer essa análise, tanto técnica como de setup. Então eu fiz análise técnica, percebi algumas tendências, alguns padrões, vou colocar um setup, vou ver se as últimas entradas realmente foram entradas válidas, entradas lucrativas. Caso não seja, passa para outro setup, né? Troca o setup, tenta com outra estratégia. Caso a gente queira operar apenas com pre-section aqui, volume também, tá? São operações válidas, tá? Não necessariamente a gente precisa sempre de uma estratégia, só que para quem está começando o setup ele é mais fácil, tá? Pois a gente consegue identificar uma forma mais clara, que não é tão claro para quem está começando, tá, pessoal? Então o setup, a estratégia em si, ela ajuda tanto na entrada como na saída e de uma forma gráfica muito mais simples, tá, pessoal? Então, feito isso, a gente pode agora passar para o gráfico de 5 minutos, para o nosso scalp, né? Então veja que o gráfico de 5 minutos ele está pegando mais ou menos um padrão do 15 minutos, tá? A gente tem alguns rompimentos aqui, né? Um paviozinho dentro do canal, mas basicamente o gráfico de 5 minutos também está seguindo a mesma tendência, tá? Do gráfico de 15. As nossas velas de volume também não estão nos mostrando realmente o fundo ou o topo. Lembrando que a barra de exaustão, se ela não estiver nesse tempo gráfico, ela pode estar num tempo gráfico maior. No caso do Bitcoin, neste momento, a nossa barra de exaustão de fundo ela está no gráfico de 1 hora, né? Então, se a gente voltar aqui no gráfico de 1 hora, nós vamos perceber que nossa barra de exaustão está nos indicando o fundo do movimento. Então, gráfico de 5 minutos, análise muito parecida com o gráfico de 15, tá? A gente não tem aqui grandes análises a serem feitas, basicamente está repetindo o padrão do 15 minutos, respeitando muito bem a nossa LTB aqui, né? A nossa linha de tendência de baixa, o meio do canal desta cunha, tá? E a partir disso aí sim a gente pode colocar aqui agora indicadores, estratégias, a gente pode colocar o RSI, a gente pode botar média, a gente pode fazer agora uma análise com indicadores, tá? Mas condicione-se a sempre realizar as suas análises olhando preço e volume, tá? Isso vai te dar uma consciência de mercado muito grande, tá? Isso vai lhe ajudar a, inclusive, infiltrar algumas entradas falhas das estratégias, tá? Então, por mais que no começo você realmente vá precisar seguir a estratégia fielmente, tá? Pode ser que tome mais loss do que win, mas condicione-se a todo dia pegar, realizar essa análise, começa no 4 horas, vai para 1 hora, identifica pico de volume, identifica o que o preço está dizendo para você, depois vai para o gráfico de 15 minutos, vai para o gráfico de 5 minutos e vai testando as estratégias, tá? Isso vai aumentar e muito o seu desempenho. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreva, me siga no Instagram, Ghost_Trader e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado, links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.